Vejo uma multidão caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Cego guiando cego, quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente e procuram jamais acreditar. Exército de salvo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim. E vai abastecer com base de qualidade, vai correndo pro ponto quando fica São Geraldo. Nazaré, pode salvar, fazê-los feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Vejo uma multidão caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Cego guiando cego, quem tem visão pode observar. Tem um abismo à frente e procuram jamais acreditar. Exército de salvo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Ó Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São
Jesus de praga, amigo bom, Jesus da paz não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia de sábado para todos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito isto em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter a fé de Deus, porque só existe uma fé. Efésios capítulo 4, está escrito que só existe uma fé. E esta fé, diz a Bíblia, não é nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. Não existe fé sem ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém tem fé em algum outro senhor, em alguma outra senhora, isto não é fé, isto é doutrina de demônios. Então o que eu vos digo, falo como diz as Escrituras, não segundo eu penso, não o que eu acho, mas o que disse o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Você não paga para entrar, você paga o que consome. Hoje é dia de uma boa feijoada, sabadão. Amanhã tem canho da massa, o melhor do trigo. Aqui, do pé se paga, para fazer você saber o que nós achamos, o certo ou errado. Mas nós viemos aqui para fazer você saber, como disse o Senhor Jesus, você encontra aqui, ó, porque a fala de Jesus o Nazareno, lembrando que a farmácia ela cada vez mais está ficando oculta, está sendo escondida pelas pessoas que se dizem de Deus. Mas nós viemos aqui para falar como o Senhor Jesus disse. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Então nós viemos aqui para falar, segundo falou Jesus de Nazaré, a ressurreição e a vida, o grande autor e consumador da fé. Nós viemos aqui falar, como falou aquele que desceu do céu, ensinou a palavra da vida eterna, morreu na cruz do Calvário para salvar. Então, o que importa é pregar a Jesus Cristo e este ressuscitado dentre os mortos. A Bíblia fala que ele foi morto na cruz, ressuscitou no terceiro dia, foi visto pelos discípulos vivos, pelos 12 e por mais de 500 pessoas. Após a sua ressurreição, viemos falar daquele que ressuscitou e subiu ao céu. Não é outro a não ser Jesus. Está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 está escrito: se verdadeiramente o Filho vos libertar, para o seu irmão, verdadeiramente sereis livres. É conhecida a verdade, que os aguilhões do pecado, da morte, que as cadeias irão se quebrar. É conhecida a verdade, que a luz resplandecerá na sua vida. O que está escrito em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É conhecida a verdade, que a justiça de Deus será estabelecida na tua vida. A Bíblia fala em João, 1 João capítulo 3, versículo 10, está escrito: nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça
e não ama o seu irmão, não é de Deus. Que justiça é essa, irmão? Só existe uma justiça, só existe uma palavra de vida eterna. João 6,68, Pedro falou para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? A justiça de Deus foi cumprida, a palavra de Deus, a palavra da vida eterna para a salvação das almas dos homens, ela já foi estabelecida, ela já foi concretizada na cruz do Calvário. Jesus, quando estava para expirar, a Bíblia fala que ele deu um suspiro e disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora todas as nações, povos, línguas terão vida eterna e salvação em mim mesmo. A Bíblia vai dizer no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. No João, o Evangelho, Jesus disse: aquele que me ama, esses guarda os meus mandamentos. E aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Porque quem ama a Jesus, esse guarda os seus mandamentos. A palavra da verdade, ela está escrita na Bíblia Sagrada. Nós devemos crer nela com uma única regra de fé e prática, para que nós possamos ser salvos pela sua palavra, pela palavra de quem, irmão? Pela palavra de Jesus de Nazaré. João 8,51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Esta palavra livra o homem da morte eterna, do fogo eterno. Esta palavra, ela livra o homem da condenação. Deus abençoe. Amém. Amém. Pai Senhor, irmão. Não, boa sorte. Amém. Felicidade. Conhecerei a verdade nos libertará. Amém. Esta palavra, como eu já vos disse, João 8,51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Haja visto que esta morte que Jesus fala aqui não é uma morte física, porque todos nós morremos fisicamente, mas após a morte física existe a vida eterna ou a morte eterna. Então esta palavra, ela pode me livrar, ela pode te livrar da condenação e do fogo do inferno, do fogo eterno que opera na vida daqueles que morreram sem Cristo. Porque está escrito em João, está escrito em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos mostra que não há condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo, para aqueles que obedecem o seu santo e glorioso Evangelho descido do céu. A doutrina que Jesus pregou na terra, que foram pregadas pelos 12 apóstolos, de Mateus a Apocalipse. Estas são as doutrinas, estas são a doutrina que desceu do céu. Porque
Porque nós não pregamos doutrinas de homens. Nós não pregamos palavras de homem algum. O que o homem pensou, ou achou certo ou achou errado. Mas nós pregamos a doutrina celestial, a doutrina que desceu do céu para a terra e foi pregada pelo próprio Senhor. Segunda, primeira a João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem imitado Jesus? Ou você tem imitado Satanás? Os demônios? As suas obras condiz com o quê? Julgue você a você mesmo. Vê que são obras de quem serve a Jesus Cristo, ou obras de quem serve ao diabo. Compare as suas obras com as Escrituras. Compare os seus procedimentos, a vida que você vive, conforme o Evangelho de Jesus. Uma coisa eu te digo, certamente nós somos reprovados pelo próprio Senhor. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, não estou aqui pregando o Evangelho da prosperidade que Jesus não pregou, nem os apóstolos, nem o Evangelho coach, nem o Evangelho motivacional. Não estou aqui pregando nenhum outro, mas estou aqui pregando o único Evangelho que é de Deus, que desceu no céu, que está pregado, está escrito nesse livro. É aquilo. Mas nós estamos aqui pregando o Evangelho que saiu da boca do próprio Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo. Ele reprova o homem do alto da cabeça até as plantas dos pés, de dentro para fora. É tanto que a Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. E este novo nascimento não é entrar dentro da barriga da mãe como pensou Nicodemos. Este novo nascimento é nascer de Deus. Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse para Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, vai achar a vida eterna. Nós temos que renunciar, nós temos que abandonar todos os nossos pecados, nós temos que morrer para nós mesmos e ressuscitarmos para Cristo Jesus, o grande autor e consumador da fé, juiz dos vivos e dos mortos. Nós temos que estar na sua verdade, nós temos que estar na sua luz, no seu amor. Amém, Jesus. E nós só podemos estar na sua luz, no seu amor, se nós nos convertermos. Verdade. De corpo, de alma e de espírito, e de andarmos segundo a sua verdade. Glória a Deus. A verdade de Deus
é para nós andarmos nela. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele quem? Em Jesus de Nazaré, também deve andar como ele andou. Mas irmão, como eu devo andar como Jesus andou? Ele não está mais aqui, ele está no reino dos céus, assentado à direita do poder de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Está escrito em Apocalipse: aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. Sabe quem é que está com o manto salpicado de sangue? Sabe quem foi que derramou sangue? Sangue precioso, sangue carmesim, sangue para a remissão dos pecados. Jesus, o Filho de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Se a gente quiser andar como ele andou, devemos andar na palavra, devemos andar na sua luz. No livro de Salmos 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer sair das trevas, passar para a luz? Jesus é a luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer sair da morte, passar para a vida? Quer sair da condenação e passar para a salvação? João capítulo 5, versículo 24, está escrito que o Senhor Jesus falou: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Marcos 16:15 está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, já está condenado. Esta palavra é para tirar o homem da condenação que ele já está. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo falou: antes nós éramos inimigos, mas agora alcançamos a reconciliação pela morte de seu filho na cruz, por intermédio do seu sangue. Você encontra tudo para a instalação de sua casa e do seu carro. Você sabia que nós, antes de alcançarmos a fé das Escrituras, nós éramos inimigos de Deus? Variedade de fones, cornetas, tweeters. Mas agora nós alcançamos a reconciliação por intermédio do único mediador entre Deus e os homens. 178. Lâmpadas de LED a partir de 4,79. Estamos em frente à Praça dos Correios. A reconciliação. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, seu próprio Filho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. A porta do céu, Jesus disse que era Ele.
João capítulo 10, versículo 9. Para entrarmos no reino dos céus, devemos nós aceitar o testemunho de Jesus. Para entrarmos no reino dos céus, devemos aceitar o testemunho de Jesus. Aqui você encontra opções, variedades, seja no almoço ou seja no jantar. E com certeza aproveita o nosso prato baratíssimo do dia, R$19,99 no restaurante Chefe Grelhado no Vale Shopping. Muitos aceitam o testemunho de qualquer um. Muitos aceitam testemunho de homens. Muitos aceitam doutrinas de homens. Esta é a pura verdade. Por isso que o mundo está indo para o inferno com as suas religiões e doutrina de demônios. Como diz o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aceita o testemunho de qualquer um, mas não aceita o verdadeiro testemunho da verdadeira testemunha, que Apocalipse diz que Jesus é a verdadeira testemunha de Deus. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Mas este testemunho de Jesus, que é o Evangelho, que é de Mateus a Apocalipse, não quero aceitar esse testemunho. Aceito o testemunho de tudo que é jeito, de todo tipo de doutrina. Aceito o testemunho das testemunhas de Jeová, esses filhos do diabo, que não são testemunhas de Jeová coisa nenhuma, são testemunhas do diabo, que vai totalmente contrário ao testemunho de Jesus. Eu posso provar na Bíblia, já tive algumas conversas com eles, e eles não creem nas Escrituras, no Evangelho de Jesus. Eles distorcem esse Evangelho com a doutrina de Charles Taylor Russell, o fundador da seita Testemunho de Jeová. Isso não é doutrina de Deus. Jesus falou, sabe o que foi que Jesus disse? Não pode uma árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar frutos maus. Pelos seus frutos vocês vão conhecer quem é. Quem é de Deus anda na luz, anda na verdade, anda no Evangelho de Jesus. Compare a doutrina dele com o Evangelho de Jesus, para você ver qual é a testemunha fiel e verdadeira. É o das Escrituras ou é o que está fora das Escrituras? Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a voz de Cristo, irmão? A voz de Cristo é o próprio Evangelho. Aleluia, Deus. Os bodes não seguem o bom pastor, porque Jesus nunca foi pastor de bode.
Jesus sempre foi pastor das ovelhas, a porta das ovelhas. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Pai, meu irmão. Aqui como Raião, sim, mas estou bem. Jesus já está. Fica com ele. A Bíblia nos mostra, no livro de Mateus, capítulo 25, (25, 33). E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Tem separação. Olha o destino das ovelhas. Olha também o destino dos bodes. Na Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus só é pastor de ovelha. Mateus 25, 33. Vou ler novamente. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha o que Jesus vai dizer para as ovelhas que estiverem à sua direita. Então dirá o rei às que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O versículo 41 agora. O que Jesus vai dizer para os bodes? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta é a diferença. Os bodes, Jesus vai dizer na cara deles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ou seus demônios, que são anjos caídos. Esta é a diferença. Vai todo mundo para o mesmo lugar? O reino dos céus é para todos? Não. O reino dos céus é para quem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. O reino dos céus o reino dos céus é para aqueles que crê e toma por verdade somente Jesus Cristo como a única verdade de Deus. O reino dos céus é para estes, não o que toma qualquer coisa, qualquer doutrina por aí como de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de João, o Evangelho, capítulo 28, perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para obedecer a Deus? O que é que eu faço para executar a obra de Deus? Perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? Jesus disse, João 6:29, a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Quem foi que Deus enviou para a terra? Para nós crer nele. Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas falou para o carcereiro que queria tirar sua própria vida. O carcereiro perguntou a Paulo e a Silas:
o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo e Sila disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por que crer no Senhor Jesus? Porque a Bíblia só chama Jesus de Senhor. Você não vê a Bíblia chamando ninguém de Senhor sem ser Jesus. Verdade. Efésios capítulo 4, versículo 5, está escrito que só existe um Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, está escrito: ainda que haja muitos senhores, muitos deuses. No versículo 6, 1 Coríntios capítulo 8, está escrito: mas para nós só existe um Senhor e um só Deus, um só Deus e um só Senhor. Leia a Bíblia e fuja da condenação. Leia a Bíblia e fuja do fogo eterno que está preparado, que está na ativa. Não existe enigma. Não tem mistério para se salvar. Não tem labirinto. O caminho é reto, porque é segundo a reta justiça. Rabaxanagassu de canto, Rabanagachai. Porque é segunda a reta justiça. Rabaxanagassu de canto. Porque, irmão, você tem que crer em Jesus. Esta palavra, como diz Jeremias 23, 29, é como fogo, como martelo que esmiuça a penha. Viva e eficaz, como diz Hebreus capítulo 13. Como diz o livro de Hebreus, capítulo. Tá aberto? Ah, tá aberto. Tá. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Não tem mistério. A salvação já foi revelada. Não tem como se perder, porque o caminho é o próprio Senhor Jesus, e andar na sua palavra. Mas por que você quer colocar chifre na cabeça de cavalo? Inventar o que não existe, querer acrescentar doutrinas ao Evangelho. O Evangelho é puro, o Evangelho não pode ser acrescentado. Esta palavra, Jesus falou que passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. O Senhor Deus falou para Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira
Se eu tenho que se vestir bem, Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. Não precisa seguir outro, porque só tem um que salva. Somente Jesus salva. Somente esse evangelho salva. Eu vou te mostrar na Bíblia que você não deve crer em nenhuma outra doutrina sem ser de Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9: assim como já vos dissemos, e agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. A palavra anátema significa maldição. Qualquer doutrina, religião ou ensinamento que não é este, que não é o das Escrituras, é maldição, é doutrina de demônios. Tem mistério não, gente, para se salvar. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, está escrito: se vós permanecerdes, como eu vos tenho anunciado, vocês serão salvos. É só permanecer na doutrina, é só lutar, é só se doar 100% para Jesus e a sua palavra. E certamente você já está salvo. Alguém aqui, a maioria das pessoas tem um pensamento que quando morrer, que vai apelar para alguém, vai apelar para uma outra pessoa, sem ser Jesus. Após a morte, não adianta apelar para ninguém, nem para o próprio Senhor. Jesus, Ele não vai mudar a sentença que você mesmo assinou antes da sua alma descolar do corpo, porque Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ainda que dó para Ele ver milhões de almas para a condenação, mas Ele não pode mudar a sua sentença após a morte. A sentença e o rumo, o lugar de escolha para onde vamos passar a eternidade, ou se é no céu, ou se é no inferno, essa é a palavra. Nós só podemos destinar o nosso destino enquanto estamos no corpo físico. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Após a morte não há mais nada o que fazer. A Bíblia diz que não. Ou a pessoa já parte daqui condenado, ou já parte daqui salvo. Vou mostrar na Bíblia. Tudo aqui na Bíblia. Que não é nada inventado. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O apóstolo Paulo, quando falou esta palavra, ele ainda estava no corpo físico, como eu estou aqui agora. Esta palavra aqui, ele falou na igreja de Coríntios. Ele disse que a pregação do evangelho para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele se garantiu salvo. A Bíblia mostra que ele se garantiu salvo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A pregação do evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo, em corpo físico de carne, que nem eu e você está, se declarou salvo. Sabe por quê? Ele se declarou salvo. Sabe por quê? Ele se declarou salvo. Somente porque ele andava nas pegadas do Senhor Jesus de Nazaré. Simplesmente porque ele seguia a marca do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A fé dos apóstolos era somente de Deus e no Senhor Jesus. Vou provar na Bíblia. Já provei em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Paulo disse: a fé que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer ver João? O que se debruçava no peito de Jesus, discípulo que Jesus mais amava. Olha o que João disse: Primeiro João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos. Olha a palavra. Olha o que a Bíblia diz. 1 João, não é João o Evangelho não. É 1 João, as epístolas dos apóstolos e discípulos que andaram com Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas conosco, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Pisos nessa promoção. Pisos tipo A nessa condição, só na Casa da Construção. Venha conferir nossas promoções na Casa da Construção. Telezap 3634-1653 ou 3634-1483. Casa da Construção, Largo do Maracanã. A Bíblia é a única fonte Casa da Construção Amargosa. de fé, de regra e prática.
que devemos obedecer. Olha o que a Bíblia diz, vou ler de novo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Que mais? João Evangelho, capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Olha, do bovinos do Vale tem carne do sol de primeira a R$ 36,99 o quilo. A de segunda sai a R$ 27,99. Olha aqui arrumadinho com carne do sol a preço de R$ 14,99. A Bíblia nos mostra, se o cego e a outro cego, ambos cairão no buraco. Porque quem não está na luz, está em trevas. Quem não está na verdade, está na mentira. Não existe, Nelton. No menor preço, viu? Não existe, PLM. Não tem como. Da construção da Avenida Bernardo Veloso. Lembra que no Bovinos do Vale, cadê o texto? Você encontra carne do sol de primeira de R$ 36,99, o sol de segunda de R$ 27,99. Então, como eu já vos disse, ou a pessoa está em trevas, ou está na luz, ou está na verdade, ou está na mentira. Está escrito: não podeis servir a dois senhores, porque há de amar a um e desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Você sabe quem é a verdade? A verdade é Jesus. E a verdade é sua palavra. Está escrito: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então uma coisa é certa: ou está na mentira, ou está na verdade. Vou lhe mostrar quem é o pai da mentira e quem anda na mentira, de quem é filho. Vamos ver que é filho de Deus mesmo, quem anda na mentira. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Jesus saiu e veio de Deus. Ele desceu do céu
Está escrito que ele estava à direita do poder de Deus, no trono de glória. Ele disse: eu saí de meu pai e vim para a terra. Porque ele disse assim, ó: disse pois Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Mas não quero aceitar o seu testemunho. Por quê? Não entendeis a minha linguagem. Porque não podeis ouvir a minha palavra. O menor preço da cidade. Meu amigo da inauguração da loja Toda Onça. A Bíblia diz: versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Se fosse uma multidão de gente com um pedaço de gesso nas costas, esse demônio não estava passando com esse carro do diabo. Não tem nenhuma referência à palavra de Jesus. Se fosse carregando um pedaço de gesso nas costas, um demônio nas costas, no meio da cidade, uma multidão, com vela acesa, não tinha zoada nenhuma, era a maior referência. Agora, pela verdade, pela palavra da verdade, que é Jesus, é desprezo. Mas esse desprezo servirá de testemunho para jogar no fogo do inferno se não se arrepender. Vós tem por pai o diabo. Jesus falando, isso aqui é Jesus falando. Vós tens por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem anda na mentira é filho do diabo. Quem não anda na palavra, quem não anda na verdade, não é filho de Deus, e sim filho do diabo. É a Bíblia. É a Bíblia que diz: quem te julga e te condena é a própria palavra. Jesus disse: eu a ninguém condeno, mas as palavras que eu falei, essa há de condenar o homem. O que vai te condenar é esse evangelho. Jesus que disse: que te reprova, quem aponta o teu pecado é a própria palavra. Quem anda na mentira é filho do diabo. Mas que mentira é, irmão? Qualquer crença, religião ou doutrina que não é o que está escrito aqui, é do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz também, em Mateus capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz que a porta larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a Bíblia diz mais, ainda nesse mesmo capítulo: a porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à vida, e poucos são as que a encontram. A porta estreita, que é Jesus, poucos são os que vão entrar por ela. Por quê? Amontoam os senhores conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos loucos e nocivos, que submerge o homem à perdição e ruína.
A verdade é esta, que vai mais gente para o inferno do que gente para o reino de Deus. Eu estou aqui pregando. Sei, lago de fogo e enxofre, onde as pessoas vão passar a eternidade. É a Bíblia que diz, sepultura não, meu amigo. O que vai para a sepultura é a carne, mas a alma, quando homens morrem, a alma vai para o céu, vai para o inferno. Lembra da palavra que Jesus falou? Você participa de mais 2 sorteios. Eita, o diabo se levanta, mas diante da palavra, ele cai por terra, porque Jesus disse o diabo na palavra. Aí o diabo, senhora, eu provo na Bíblia, depois do culto aqui, depois da pregação, pode vir que eu mostro. Eu mostro na Bíblia, o rico queimando no fogo do inferno. Ali trabalha para Satanás, ó. É filho do diabo ali, ó. Você trabalha para Satanás, rapaz. Você trabalha para o diabo. Você trabalha para o diabo. Jesus falou sobre o inferno, sobre o lago de fogo e enxofre. A Bíblia mostra almas queimando no fogo do inferno. Em Lucas capítulo 16, a Bíblia fala do fogo eterno. Eterno significa eternidade. A Bíblia fala da morte eterna e da vida eterna, que é Jesus. O diabo sempre quis dizer que Jesus estava errado. Na Bíblia mostra, Jesus estava pregando, fazendo sinais, prodígios e maravilha. Olharam para Jesus e disseram, ó, o poder que ele tem. Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele atribuiu o poder que Jesus tinha ao próprio Satanás. Alô, professor? Alô, não, do CJN, não é do estado do Caminhão, sabe? Se o diabo não se levantar, isso não é evangelho. Se as trevas não se manifestarem, não se cumpre a escritura, que a palavra é fogo, queima demônio. Isso é uma festa do Lago do Maracanã. É a festa do Maracanã, que está vindo com o vestuário feminino, masculino, adulto e infanto juvenil. O inferno é sepultura. Então todo mundo que morre vai para o inferno. Foi o que o cara falou aqui. O inferno é a sepultura. Então se eu morrer, eu vou para o inferno. Se você morrer, você vai para o inferno. Tem lógica um pensamento do diabo desse? O apóstolo Paulo disse, eu sei em que eu tenho crido. A minha fé não é obra de homem algum. Eu creio em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. A minha fé não é conforme eu quis escolher. A Bíblia diz que não foi nós que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia diz que o crer não é de todos, mas quem crê verás a glória de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aquele que dizer que não existe inferno, faz de Jesus mentiroso. E a Bíblia diz que Jesus não é filho do homem para que minta, Aleluia. nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. O diabo veio falando, mas fugiu. Porque está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quer alcançar graça? Quer alcançar a vida eterna e salvação? Seja humilde
e reconheça a palavra da verdade. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Portanto, Deus dá maior graça aos humildes e resiste aos soberbos. Os soberbos não crê na palavra. Os soberbos não crê em um só Senhor, em um só Deus, como diz as Escrituras. Vou ler Efésios capítulo 4. Pela Copa Intervale, neste domingo, dia 21 de maio, às 3 da tarde, em Porto. Efésios capítulo 4. São torcedor amigo, neste domingo, dia 21 Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4. A unidade da fé. Está escrito no subtexto: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, em que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4: um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, é uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, para que o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esta é a unidade da fé. A Bíblia nos mostra que só existe uma fé, um só Senhor, um só Deus e Pai, de quem é tudo e sobre todas as coisas. A Bíblia mostra, o apóstolo Paulo ele falou, preocupado com os povos, por amar as almas. Direcionado pelo Espírito, ele disse: eu temo que, como a serpente enganou Eva, também vos engane, apartando vocês da simplicidade e humildade que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele teve esta preocupação de Satanás enganar as pessoas, se apartando da simplicidade que é em Cristo. Cristo é o centro, Cristo é a cabeça da igreja. Está escrito que Jesus morreu na cruz do Calvário, e após a sua morte, em Filipenses capítulo 2, está escrito, versículo 8 a seguir: e achado em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, em semelhança de homem. Vou ler. Efésios Filipenses olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, porque a Bíblia fala no livro de Colossenses capítulo 1, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-os semelhantes aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que foi dado a ele o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Colossenses. Vaso acoplado no Zap de 350 por 299,90. Venha conferir nossas promoções. Colossenses capítulo 1, Telezap 3634 versículo 14. 1653. Aqui está falando de Jesus. 83, Casa da Construção, Largo do Maracanã. Colossenses capítulo 2. Siga nas redes sociais. Instagram, Casa da Construção Amargosa para mais promoções. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui é Jesus. Jesus, ele estava no céu antes de todas as coisas. Ele criou os anjos, ele criou tudo que é celestial, criou a terra, criou tudo junto com Deus, seu Pai. Depois só fez descer. Ele é somente filho de Deus, diz a palavra do Senhor. Vou ler Colossenses de novo, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Sabe o que é remir pecado? Remissão dos pecados é lavar a sua iniquidade, a sua imundícia. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eiga. Remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus, quando ressuscitou, ele chegou até o seu discípulo e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Só dois senhores existem: Deus e o Senhor Jesus, seu Filho. O resto são todos pecadores. Quem crê em qualquer um outro nome, sem ser o nome de Deus, sem ser o nome de Jesus, está crendo em demônios, diz a palavra do Senhor. Só para concluir a minha fala, a fala do Evangelho, minha não, eu estou citando o que está escrito. Eita, coisa boa!
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Sabe o que é o ídolo aqui? Salmo 115. A Bíblia chama os ídolos de imagens, esculturas, imagens. Aqui no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Está escrito assim: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios de tudo. E não a Deus. Brita, cimento, material elétricos, hidráulicos e ferragens. O atendimento aqui é rápido e a entrega é imediata, né, meninas? Promoção de pia. R$335, tem pia menor no valor de R$199. Eu acabei de ler. Orçamento, minha filha. 1 Coríntios, capítulo 19, capítulo 10, versículo 19 e 20. Carro dá tudo. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos artifícios. Tu não sabe uma. Gravei um vídeo tão bom em prol da nossa seleção, só que eu troquei um pouco da Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem sopro sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles, todos que o servem. E aí, meu amigo, na hora de comprar meio fio, poste, ladrilhos, Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti mais esculturas, nem alguma semelhança que há nos céus, nem na terra, nem nas águas. Não te curvarás a elas, nem as servirás. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Está falando que os ídolos dele, as imagens deles, de esculturas, são demônios. As tuas imagens são demônios, diz a palavra. Leia a Bíblia, abra para você ver juntamente comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, 19 e 20. Os ídolos dele, a Bíblia fala que aquele que sacrifica aos ídolos não está sacrificando a Deus, e sim aos demônios. Porventura, a grande catedral daqui de Amagosa e as igrejas que possuem imagens de esculturas não são a casa dos demônios, não são a casa de Satanás. Ei! Porventura, a Bíblia é mentirosa. Porventura, povo do catolicismo romano, você não se prostra diante dos demônios. É a Bíblia que fala, não é eu. Pare de adorar os demônios. Adore somente Jesus Cristo como Senhor e Deus seu Pai. Catolicismo romano é a casa do diabo. A Bíblia fala que as imagens são demônios, está escrito. Na Bíblia, eu tenho o maior prazer de te mostrar dentro da Bíblia isto. Que vocês servem aos demônios.
Você serve o Senhor, a Senhora, conforme as suas concupiscências, conforme os seus pecados. Os adoradores de demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Leia a Bíblia. Escapa do fogo do inferno. Está pensando que Jesus vai brincar? Está pensando que esse evangelho é simplesmente letras? Está pensando que esta palavra é palavra de homem algum? Essa palavra é palavra do Senhor Deus, que desceu do céu. Como diz João Evangelho capítulo 1, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pare de adorar os demônios, pare de seguir aos demônios, pare com essas doutrinas de demônios suas. Se converta à única doutrina que é de Deus, que é obedecer a Jesus, como diz as Escrituras. Até quando? Vocês vão me ver como Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo. Até quando vocês vão me ver recalcitrando contra os aguilhões? A Bíblia diz: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Está escrito que Estevão falou: povo de dura cerviz, de coração incircunciso. Coração do povo ganha para o coração de Faraó. O Senhor Jesus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Eu não estou persuadindo vocês a uma doutrina de homem. Você é mais claro. Não sou eu que estou persuadindo vocês a sã doutrina de Deus, ao santo e glorioso Evangelho de Jesus. Mas a Bíblia diz, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra ainda, que agora quem está na terra é o Espírito Santo ainda. Mas quando Jesus vier arrebatar a igreja, o Espírito Santo será tirado da terra. Mas Jesus, quando estava ainda aqui na terra em matéria física, em corpo incorruptível, ele disse: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E Jesus disse: quando o Espírito vier, o Espírito da verdade vai guiar vocês em toda a verdade. Só quem é da verdade, só quem está sendo guiado pela verdade, obedece o Evangelho de Jesus Cristo, letra por letra. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a Bíblia diz que Deus não revela a sua palavra para aqueles que se acham sábios e entendidos, e sim para os pequeninos, os ímpios, os gentios, os gregos, que não seguem a Jesus Cristo.
nunca vão compreender as coisas do Espírito. Porque Deus só vai revelar, só vai abrir os olhos intervalo do estádio municipal daqueles que vierem até Ele. O nosso futebol, amanhã a partir das 15 horas no estádio municipal, você pode chegar mais cedo, que tem preliminar, vá prestigiar o nosso futebol, prestigiar a nossa seleção, amanhã lá no estádio municipal, Clóvis Salles, seleção de Barbosa e seleção de Serrinha. Todos os cegos, espiritualmente, cego espiritual, não consegue ver a luz, se desvela para demônio, mas não tem a luz da vida, não tem a vida eterna, porque a vida eterna está no Filho. O pior cego é aqueles que não querem ver. Todos os cegos que vieram a Jesus, Jesus curou da sua cegueira. Não só da cegueira física, mas da cegueira espiritual. O cego que Jesus falou, untou lodo no chão, cuspiu no chão, passou lodo nos olhos do cego, mandou lavar no sangue no tempo chamado Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Os cegos que Jesus curava, quando Jesus curava ele da sua cegueira física, a cegueira espiritual também era sarada, era curada. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, aquele cego começou a andar atrás do Senhor Jesus. Todos aqueles que enxergam Jesus como luz, sua palavra por verdade, e se converte após ela. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nos dê arrependimento. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Majestoso é o seu nome, Senhor, sobre toda a terra. Nome forte, poderoso, glorioso e maravilhoso, Ele nos salvou. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos Reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro nome igual.
Sozinho trilhei por caminhos, pisei espinhos, não pude encontrar um lugar onde houvesse refúgio e ali finalmente poder descansar. Alguns que parecia bom, mas eram de morte, seu fim era amar. Mas achei o caminho certo, vou trilhar por ele até o final. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado.